Olá, pessoal! Mais uma aula e hoje o nosso assunto é avaliação segundo a Lei das Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais. E a LDB, ela é de 1996 e ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O objetivo da LDB, o objetivo da sua criação, foi garantir o direito de toda a população a ter acesso à educação de qualidade, à valorização dos profissionais da educação e também estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios para com a educação pública. E como o nosso país possui uma pluralidade de realidades, a LDB ela é uma lei indicativa e não resolutiva das questões de dia a dia. Então, assim, ela trata sobre a educação de uma forma ampla e todo o detalhamento já vem por decreto, por resoluções, portarias, tudo expedido pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, enfim. Dentro da LDB, nós temos, em seu artigo 13, a incumbência dos docentes, a incumbência do corpo docente, que é, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Segundo, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento. No caso aqui, o Estado, ele tem, né, o cumprimento de módulo 1 e 2, que os professores têm essa carga horária destinada para planejamento, as reuniões de planejamento. E o sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. E na lei vem descrito a importância de se ter novos olhares sobre a avaliação e o processo de ensino-aprendizagem, como em seu artigo 24, né, em relação à verificação do rendimento escolar, que observará critérios de avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. E nesse critério, nós já podemos verificar que a avaliação contínua e cumulativa não tem o objetivo de classificar. Nós temos que priorizar os aspectos cognitivos, afetivos e as aprendizagens significativas. E aqui tem uma observação. Hoje, observamos que essa questão que a LDB propõe é totalmente distorcida do que se vê na prática pedagógica do professor, o qual vem utilizando a avaliação como instrumento de maneira quantitativa. E logo abaixo, nós temos aqui um caso de um professor que ele distribui sua pontuação da seguinte forma: ele vai dar um teste valendo 8, uma prova valendo 10 e apenas uma atividade qualitativa valendo 2 pontos. Essa distribuição, essa forma de distribuição já comprova a priorização dos resultados da prova e do teste, né, para medir o grau de conhecimento do aluno. E o Lucchesi, ele nos fala que, sendo assim, a média, então, ela é realizada a partir da quantidade e não da qualidade, não garantindo o mínimo de conhecimento ao aluno. E a avaliação, ela se torna um instrumento disciplinador, né, de controle, retirando desses alunos a criticidade, a criatividade, transformando-os em cordeiros de um sistema autoritário e antipedagógico. Essa é a fala de Lucchesi. E aí nós seguimos com algumas críticas em relação a essa forma de avaliação. Aqui nós temos Jussara Hoffmann, e eu vou destacar aqui com Esteban
que nos fala que a avaliação nessa perspectiva excludente, ela seleciona as pessoas, suas culturas e seus processos de conhecimento, desvalorizando os saberes. Fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se confirmem com a ausência de conhecimento. Então, desta forma, a gente entende que a avaliação tem que permitir ao aluno se mostrar, a mostrar o que ele entende, o que ele conhece realmente. E nós temos que entender as disciplinas como meios para transformar esses alunos e não apenas como um fim. Pois se não for assim, a avaliação servirá apenas como um instrumento para classificar o aluno em forte ou fraco. E aí, nós temos o seguinte questionamento. Se a LDB propõe uma avaliação que garante o bem-estar do aluno, por que os professores não seguem? A avaliação não é um processo? Por que ela não pode ser contínua e cumulativa na prática do professor? Será que desta forma os professores estão avaliando todos os aspectos desse aluno? E aí, mediante esse questionamento, por que isso ocorre? Uma das causas é a não participação do corpo docente na elaboração do PPP da escola, já que nele, né, está toda a concretização do processo de planejamento, os objetivos, as diretrizes e as ações do processo educativo que serão desenvolvidos na escola. E quando ele é elaborado coletivamente, vai permitir que todos os atores, né, todas as peças da comunidade escolar, expressem as suas concepções, os seus pontos de vista, e assim chegando num documento coletivo. E na LDB, destacam-se 3 grandes eixos relacionados à construção do PPP para a melhoria da qualidade do ensino, que seriam o eixo da flexibilidade, né, que fala da autonomia da escola em organizar o seu trabalho. O eixo da avaliação, que no artigo 9º, ele reforça um aspecto importante a ser observado nos vários níveis de ensino. E o eixo da liberdade, que no artigo 3º, vem falando da questão do pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, a proposta da gestão democrática no ensino público, que isso também é muito importante, que daí vem a questão da coletividade na elaboração desse tipo de documento. E quando a escola elabora o seu PPP, ela propicia uma educação de qualidade e autônoma, consciente da sua missão e responde também pelas suas ações e pelos seus resultados. É a partir dessa elaboração, dessa construção coletiva, que vão surgir as propostas de como que os alunos serão avaliados, qual que é a concepção que vai ser adotada pela escola, ou seja, toda a comunidade participando nessas determinações, nessas formalizações. E mais abaixo, nós temos uma citação do autor Nascimento, e ele frisa que os aspectos não são notas, mas registros de acompanhamento das atividades discentes. A avaliação contínua e cumulativa é um recado para todos os professores que nenhuma avaliação deve ser decidida no bimestre, trimestre ou semestre. Ela deve resultar de um acompanhamento diário, transparente entre docente e aluno, daí o seu aspecto diagnóstico. Então, assim, a nota, ela verifica, ela não avalia. E aí, saindo da LDB e entrando nos parâmetros curriculares nacionais, né, quanto à concepção de avaliação nos PCNs, a avaliação é um conjunto de atuações com a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Deve acontecer contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno. É um instrumento que busca saber o quanto o aluno se aproxima ou não
da aprendizagem proposta. E o documento leva o professor a refletir continuamente sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e também sobre a retomada de aspectos que devem ser revistos para o processo do conhecimento, tanto individual quanto de todo o grupo. Para o aluno, é um instrumento de tomada da consciência das suas aprendizagens e das suas dificuldades. E para a escola, possibilita a definição de prioridades e localização dos aspectos que demandam maior apoio. E o documento, né, os parâmetros, ele propõe que o acompanhamento e a reorganização do processo e aprendizagem na escola inclua necessariamente uma avaliação inicial de planejamento do professor e uma avaliação final de uma etapa de trabalho. Essa concepção pressupõe considerar tanto o processo que o aluno desenvolve ao aprender, como o produto alcançado. Pressupõe também que a avaliação se aplique não apenas ao aluno, considerando as expectativas de aprendizagem, mas as condições oferecidas para que isso ocorra. Ou seja, a avaliação ela é feita de uma forma global, não apenas avaliando o aluno, e sim todos que fazem parte desse processo. E os parâmetros curriculares nacionais propõem as seguintes orientações para avaliação. A perspectiva de cada momento da avaliação deve ser definida claramente para que se possa alcançar o máximo de objetividade. Nós temos que ser bem objetivos no processo de avaliação, bem claros, para que não reste dúvida nenhuma que possa vir a atrapalhar aquele momento da avaliação. Considerar a diversidade de instrumentos e situações para possibilitar, por um lado, avaliar as diferentes capacidades e conteúdos curriculares em jogo e, por outro, contrastar os dados obtidos e observar a transferência das aprendizagens em contextos diferentes. Utilização de diferentes códigos, como verbal, oral, escrito, enfim, de forma a se considerar diferentes aptidões dos alunos, de forma que o professor faça a avaliação de uma forma sistemática, acompanhando o processo de aprendizagem desses alunos e utilizando esses vários instrumentos, e não só a avaliação classificatória, a avaliação quantitativa. As atividades específicas para avaliação, garantir que sejam semelhantes às situações de aprendizagem comumente estruturadas em sala de aula. Essa instrução é interessante para a gente falar a respeito do que nós abordamos nas aulas anteriores. Se eu dou um simulado para aquele meu aluno constantemente com questões de várias avaliações anteriores, aquilo passa a ser uma questão de rotina para ele. Então, se eu estou dando em sala de aula, o que vai acontecer quando ele for realizar essa avaliação externa? Vai ser uma rotina, não vai ter nada de novidade para ele, ele não vai se sentir pressionado. E aqui, em destaque, os parâmetros curriculares nacionais defendem que a responsabilidade da avaliação deve ser compartilhada, não ser função exclusiva do professor. E finalizando, o nosso material vem falando da importância do conselho de classe no processo avaliativo. E aqui eu destaco uma fala da Jussara Hoffmann, que nos fala como que o conselho de classe deveria ter como objetivo maior a busca de alternativas para sanar as dificuldades dos alunos. Porém, o que a gente mais vê, infelizmente, né, a maior parte do tempo ela é tomada por discussões das questões atitudinais dos alunos, indisciplinares, em detrimento às questões de ensino-aprendizagem. Então, quando isso acontece, a pessoa que está coordenando, seja o diretor, seja o especialista de educação, a coordenadora, quem estiver à frente tem que ficar atento a isso,
que não adianta, naquele momento você está falando sobre o mau comportamento do aluno. Tem que pensar que o conselho de classe serve para tomadas de decisões para melhorias futuras, tá? Então é isso, minha gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Um forte abraço e até mais.